A civilização ocidental, construída sobre pilares como razão, liberdade individual, mérito, ciência e tradição judaico-cristã, enfrenta uma ameaça interna que corrói suas bases a partir do próprio discurso cultural, o wokeísmo. Longe de ser apenas um conjunto de preocupações legítimas com justiça social, o wokeísmo tornou-se um movimento ideológico parasitário, radicalizado, autorreferente e incompatível com os valores que sustentaram o progresso do Ocidente. Em sua forma atual, ele não apenas substitui a racionalidade por emocionalismo militante, mas também inverte os conceitos de justiça, liberdade e dignidade humana. A origem do vírus: nominalismo, estruturalismo e pós-estruturalismo. Para compreender o surgimento do wokeísmo moderno, é preciso recuar até as raízes filosóficas que corroeram a confiança na verdade objetiva. O nominalismo, nascido ainda na Idade Média com Guilherme de Ockham, negava a existência de universais e, por extensão, de essências fixas. Segundo essa corrente, não existem realidades imutáveis, apenas nomes atribuídos arbitrariamente a fenômenos. Esse rompimento com a tradição aristotélico-tomista abriria espaço séculos depois para o relativismo moderno. No século XX, pensadores como Michel Foucault e Jacques Derrida levaram essa lógica às últimas consequências. O estruturalismo e, mais ainda, o pós-estruturalismo negaram a existência de significados fixos ou verdades universais. A linguagem deixou de ser um meio para alcançar a verdade e passou a ser vista como instrumento de dominação. Para Foucault, toda estrutura social, educação, medicina, justiça, seria apenas uma forma velada de exercício de poder e, portanto, suspeita de opressão. O resultado foi um mundo sem referências fixas, sem moral objetiva e sem identidade estável. Isso forneceu a base perfeita para o surgimento de um movimento que vê toda forma de ordem como opressiva e toda tradição como suspeita de preconceito. A progressão da doença, a mutação do progressismo em wokeísmo. O progressismo clássico, herdeiro do iluminismo, visava corrigir injustiças reais com base na razão, no diálogo e nos direitos universais. Contudo, o wokeísmo, sua mutação contemporânea, rompe com esse legado. Ele rejeita os ideais universais em favor de identidades tribais e subjetivas. O indivíduo não é mais valorizado por sua dignidade inerente, mas pelo grupo ao qual pertence. Cor da pele, orientação sexual, identidade de gênero ou qualquer outra categoria interseccional. Jonas Bressan alerta para esse fenômeno em diversas entrevistas. O wokeísmo não luta por igualdade, mas por poder simbólico. Sob o disfarce de justiça social, busca controlar o discurso público, reformular a linguagem e silenciar dissidentes. A cultura do cancelamento é a face repressiva dessa ideologia, que pune qualquer desvio de narrativa com o ostracismo social e a destruição de reputações. Esse comportamento é, segundo Nina Borges, anticientífico, antipolítico e, sobretudo, antidemocrático. O novo militante woke não quer convencer, quer reeducar ou eliminar o outro do espaço público. Ele se coloca não como cidadão, mas como vítima estrutural, cujas demandas não podem ser questionadas, sob pena de se incorrer em violência simbólica. O colapso do pensamento crítico e da educação, a contaminação das universidades, é um dos principais vetores dessa enfermidade cultural. A educação superior, que antes formava mentes críticas, tornou-se um laboratório de engenharia social. Conceitos como branquitude tóxica, masculinidade frágil, gênero fluido e privilégio estrutural substituíram os fundamentos de lógica, retórica, ciência e história. Cursos de humanidade se tornaram, em muitos casos, centros de doutrinação ideológica onde o dissenso não é bem-vindo
Provas são relativizadas, currículos são moldados por critérios identitários e professores são ameaçados por alunos que se dizem ofendidos por fatos históricos ou ideias desconfortáveis. O medo de ser acusado de racismo, machismo ou transfobia paralisa o pensamento acadêmico e transforma o ensino em um ritual de submissão à nova ortodoxia. Essa crise se estende ao ensino básico, onde crianças são introduzidas a debates sobre sexualidade e identidade de gênero antes de terem domínio sobre conceitos básicos de leitura, escrita e matemática. Isso não é inclusão, é adestramento precoce. A desconstrução da cultura e da arte. A arte, que historicamente serviu como expressão do sublime, do belo e do universal, também foi capturada pelo discurso woke. Hoje, museus, editoras e cinemas se ajoelham perante o novo dogma da representatividade. Não importa a qualidade estética de uma obra, mas se ela representa minorias de maneira positiva. Clássicos da literatura são reeditados para se tornarem mais inclusivos. Filmes históricos são reimaginados com anacronismos étnico-identitários e artistas são boicotados por opiniões que destoam do pensamento dominante. Jonas Bressan argumenta que isso representa a morte da arte como liberdade criativa. Quando a arte precisa agradar um comitê moral para existir, ela deixa de ser arte e se transforma em panfleto. Essa inclusividade compulsória transforma a criação artística em instrumento de vigilância ideológica. O impacto psicológico e social. O wokeísmo também atua como um catalisador de angústia e fragmentação identitária. Jovens são incentivados a se identificar com categorias cada vez mais específicas e instáveis, como se o sentido da vida dependesse de um pronome correto ou de uma vivência reconhecida por terceiros. Isso cria um estado permanente de confusão existencial, vulnerabilidade emocional e dependência de validação externa. Além disso, ao transformar todo o mundo em uma rede de opressões, o wokeísmo alimenta uma visão paranoica e hostil da sociedade. Relações humanas são filtradas por categorias políticas. Um elogio pode ser microagressão, um comentário pode ser violência simbólica e um silêncio pode ser conivência com o sistema opressor. Como resultado, temos uma geração mais ansiosa, deprimida e desconectada da realidade do que nunca, ao mesmo tempo que acredita estar lutando por justiça. Mas lutar contra o mundo real, contra a biologia, contra a linguagem, contra a lógica, é uma luta fadada ao colapso interno. O avanço como metástase, mídia, empresas e política. O wokeísmo não se limitou às universidades e redes sociais. Ele se espalhou como metástase por todas as instituições culturais, econômicas e políticas. Multinacionais adotam slogans woke para proteger sua imagem, enquanto seguem explorando mão de obra em países pobres. Políticos usam pautas identitárias para desviar a atenção da corrupção e da má gestão. E a mídia tradicional se tornou o principal agente de propagação dessa agenda, promovendo narrativas seletivas e censurando vozes dissidentes. Trata-se de um totalitarismo cultural suave, mas não menos eficaz. Não há tanques nas ruas, mas há algoritmos, tribunais morais e linchamentos digitais. O resultado é uma sociedade silenciada pelo medo e anestesiada por discursos de diversidade e inclusão que escondem uma engenharia social autoritária. A cura possível, reconstrução dos fundamentos. Se o wokeísmo é um câncer, a cura não virá por meio de concessões, mas de resistência consciente e ativa. A civilização ocidental precisa reencontrar seus fundamentos. O valor do indivíduo acima da identidade de grupo, a objetividade da verdade contra o relativismo,
a liberdade de expressão contra a censura moralista e a educação voltada para o conhecimento, não para a militância. Isso exige coragem intelectual, disposição ao embate de ideias e reconstrução da cultura a partir de bases sólidas. Não basta criticar o wokeísmo, é preciso oferecer alternativas. Uma cultura saudável só se sustenta com ideias claras, valores firmes e liberdade real. O wokeísmo, com sua roupagem de justiça e inclusão, age como um câncer cultural. Infiltra-se silenciosamente, corrompe o tecido saudável da civilização e enfraquece sua capacidade de se regenerar. Alimentado por filosofias que negam a verdade, instrumentaliza emoções e identidades para adquirir poder e silenciar o dissenso. Não se trata de um debate político legítimo, mas de uma guerra de narrativas que ameaça o próprio espírito do Ocidente. Reconhecer isso é o primeiro passo para curar a cultura e impedir que ela sucumba à sua própria negação.